Fala, garotada, continuando a nossa aula de HTML e CSS usando Div. Na aula passada aí a gente acabou de fazer a estrutura do HTML e agora a gente tem que estilizar. Lógico que a gente vai estilizar com base no layout que a gente criou, que é esse aqui, ó. Eu vou abrir ele aqui, vou abrir... só pra gente ver como que ele ficou, né? Então o que que a gente vai fazer, ó? Se eu abrir o nosso site agora para ver como tá, ele está cru, né? Só HTML. Tá? Desse jeito aqui. Então o que que a gente vai fazer? Primeira coisa, aqui, ó, essa parte de cima, quando eu criei a imagem, a gente fez essa imagem com 960 pixels de largura, porque eu queria que o site tivesse 960 pixels. Nesse caso, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, que eu acho que fica legal para ver dessa forma. Aqui no Dreamweaver a gente consegue ver as medidas. O Supernova me picou, mano. Bom, aí a gente consegue ver as medidas aqui. Por exemplo, se eu pegar essa parte superior, eu sei que ela vai ter 960 pixels, né? Tem um pixel passando, mas ela tem 960 pixels. Eu consigo ver a cor também, né? 9999999. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o meu estilo CSS para a parte do topo, que é esse cara aqui, e vou criar o meu estilo do topo. Primeira coisa que eu vou fazer então, ó, se eu vou usar o nome do elemento, que é o ID, eu venho aqui e coloco um hashtag e o nome do elemento, que é topo. O que que a gente vai fazer com o topo? Eu vou definir a largura dele para 960 pixels, eu vou definir a altura dele para essa altura aqui que a gente colocou aqui, ó, 156 pixels, para ficar igualzinho esse, né? Então eu vou pegar a altura, 156 pixels. Eu vou centralizar para ficar mais bonitinho, então eu uso um margem alto, que ele vai ajustar no centro. Eu vou colocar um background color, né, para mim colocar aquela cor que a gente acabou de ver lá, que é o hashtag 12345 6, esse cinza aqui, e eu acho que só. Feito isso, se eu olhar aqui no nosso estilo, se a gente, aqui dá pra ver no design, ó, ele já centralizou, já ficou cinza e já definiu os tamanhos do jeito que a gente precisava. O menu, eu vou fazer a mesma coisa, então eu venho aqui, ó, próximo cara que eu quero estilizar é o menu. O que que eu quero fazer no meu menu? Vamos pegar aqui, ó, na minha imagem eu criei o menu, também tem 960 pixels de largura, a cor dele é um cinza mais escuro, que é 55555, e a altura é 45, então eu vou fazer a mesma coisa, ó, o edit, 960 pixels, a altura, 40 pixels, 45 pixels, a cor, background color, hashtag 12345 6 vezes 5. Basicamente é isso. Se a gente vier ver como ficou, ó, já ficou com a cor que a gente quer. Só preciso centralizar igual o outro. Então é só eu vir aqui e dar um margem alto. Pronto. Resolvido. Se vocês vierem ver, ó, já centralizei aqui, ó. Ótimo. Bom, os links é um negócio legal, porque dá pra gente criar aí para os links estilos para situações distintas, não só para mudar a cor da fonte na hora que você está vendo, mas também para quando, por exemplo, você passar o mouse em cima ou quando você clicar, etc. Então eu vou lá no meu estilo e aí eu vou criar aqui, ó, uma classe. Vou chamar de, eu coloco ponto, né? Links. E aí a minha classe links, eu vou colocar aqui, ó, links, link, né? Que é o momento, né? Aqui nesse caso, que o link natural. Acho que não tem esses dois pontos. Vamos fazer o teste assim, depois eu vejo se tem os dois pontos ou não. Link, eu vou colocar aqui, ó, color. Qual que é a cor que a gente criou? Branco. Então vai ser
size. Se eu quiser que fique igualzinho, eu posso vir aqui, ó, qual que é o tamanho da fonte que eu coloquei aqui, ó. É uma Myriad Pro, tamanho 15. Eu posso vir aqui e colocar 15 pixels. E aí o fonte feminine, eu posso vir aqui, ó, e selecionar. Se ela não tiver aqui, eu tenho que adicionar. Aí já dá um trabalho um pouco maior, né? Mas dá pra fazer. Vou pegar exatamente aquela lá que eu peguei. Eu tenho que pesquisar. Ela não tá aqui, então vou ter que pesquisar. Essas aqui são as fontes que eu tenho, tá vendo? As fontes disponíveis. Eu vou pegar ela aqui, ó. Não tem ela aqui. Minion Pro. Como é que era o nome dela? E tem um outro problema, né? Se as fontes forem proprietárias, a gente não pode colocar no site também, né? Tem direitos autorais. Essas aqui eu acho que são as que são permitidas. Mas eu consigo importar uma fonte também que eu não tenho. Ela não está aqui não. Bom, vamos escolher uma outra fonte qualquer. Vou pegar aqui. Aqui não tem mesmo? Não tem. Vou pegar essa Lucida. Beleza, então ela já traz a família aí. E beleza. Eu também posso criar aqui, ó, para minha classe, um over. O que é o over? Quando passo o mouse em cima. Só que eu vou colocar os 2 pontos aqui, porque eu tenho quase certeza que tem os 2 pontos. E aí quando passa o mouse em cima, eu vou fazer assim, se passar o mouse em cima, eu quero que a cor fique vermelho. Não, amarelo. Para dar para ver bastante a mudança. Uma outra coisa que é legal, quando você coloca um link, por padrão o link fica com um sublinhado. Aí se você quiser, você pode tirar. Para tirar o sublinhado, você usa Text Decoration. Aí eu coloco nenhum. Como é uma classe, eu preciso invocar essa classe aqui. Então aqui nos links, por exemplo, aqui nesse, eu vou pegar e chamar aqui, ó, class link ou links. Opa, tem que escrever igualzinho. Links. Vou fazer isso aqui para todos esses links. Aqui e aqui. Deixa eu ver como que isso se comportou. Ó, não pegou. Tem alguma coisa que eu fiz errado. Então aqui, vamos lá. Meu estilo. Links. Não sei se pode ter esse espaço aqui. Era o espaço. Ó, aí ele já pegou. Quando eu passo o mouse em cima, ó, ele já mudou aqui a cor para mim, ó. Tá vendo? Mas esse aqui tá roxinho. Por que ele tá roxinho? Porque ele já tá clicado, né? Como se ele já tivesse sido visitado. Então eu posso colocar aqui, ó, mais um item, que seria os visitados. E os que já foram visitados, eu vou colocar uma outra cor. Tipo, vou colocar um preto. Seria no estado visited. Aí, ó, no caso do home, ele vai ficar preto. Beleza? É isso, tá? Então eu vou estilizar o link. Para não ficar tão longa a aula, lógico, eu vou tentar estilizar o máximo que der,
mas eu não vou me prender tanto nos detalhes, eu vou deixar vocês tentarem quebrar a cabeça aí para ir melhorando o layout de vocês. Aqui no caso dos links, eu só vou colocar mais um item aqui, ó, que seria um margin left. O que é o margin left? É a distância que eu quero de um elemento para o outro na esquerda, nesse caso. Então aqui, ó, o home aqui ele está encostadinho. Se eu colocar um margin left no link, vou colocar, por exemplo, 20 pixels, ele vai vir 20 pixels para frente. O sobre, o curso, vai vir 20 pixels para frente de home. O fotos vai vir 20 pixels para frente de sobre o curso, assim por diante. Então eu vou vir aqui, ó, margin left, vamos por 30 pixels. E olha só o que acontece. Tá vendo? Ele já vai automaticamente dar um espaçamento entre um link e o outro. Beleza. Bom, para mim centralizar essa informação, eu teria que criar um outro elemento aqui, uma div, alguma coisa assim. Para mim não perder muito tempo, eu vou tentar vir aqui e colocar um padding, que é o espaçamento entre os elementos, né, entre o elemento pai e o filho. Então, quem que são os elementos filhos do menu? Os links que estão ali dentro. Então, eu vou colocar aqui, ó, um padding, por exemplo, de 15 pixels. E aí, vamos só ver se ele... Opa! Só que aí ficou feio, né? Vou fazer o seguinte. Padding top. 15 pixels. Aí, ó, já ficou com uma carinha mais legal. Então eu dei 15 pixels de distância aqui do topo, né? Já melhorou. Ficou quase que centralizadinho. Beleza? Então já ficou mais parecido com aquilo que a gente criou aqui, ó. Certo? Bom, vamos continuar aqui um pouco mais embaixo. Vamos fazer agora essa div que é a notícia. Então aqui no nosso desenho, a div notícia, ela tem aqui um tamanho, vou até tentar medir aqui mais ou menos, ó, de 412 pixels de altura. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar um estilo aqui para div conteúdo, ela chama conteúdo, né? Conteúdo tudo minúsculo. E igual aos demais, o edit com 960 pixels, uma altura 412 pixels e a margem automática também para centralizar, independente do tamanho da resolução, ele vai ficar no centro. Tá vendo? Já centralizou aqui a nossa imagem, já definiu o tamanho. Como ali no centro, no conteúdo, ele vai ficar branco mesmo, eu não preciso mexer no fundo. Por fim, aqui eu tenho o rodapé, que a gente usou o mesmo cinza aqui na div topo. Então eu vou colocar aqui o background com a mesma cor de cinza. Eu vou colocar a mesma largura, 960 pixels. No rodapé eu acho que eu coloquei um tamanho maior, né? Aqui, ó, ficou 187 pixels de altura. Então eu vou colocar aqui, né, a altura 187 pixels, px. O que mais? Eu acho que é só, né? Vamos ver como ficou. Ah, faltou um margem alto só para centralizar, né? Cara, o meu cinza ficou diferente em cima aqui, embaixo, né? Será que eu fiz certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caramba, é o mesmo cinza. Não sei porque que tá diferente, não. Background color. Margem alto. Algumas pessoas, alguns sites, o pessoal costuma fazer o rodapé, por exemplo, pegando full, né? Pegando toda a área de baixo aqui, né? Não centralizado igual eu fiz aqui. Se você quiser que ele pegue todo o espaço, ao invés de colocar os 960 pixels, você coloca 100%. Aí ele vai pegar de fora a fora, né? Mas aqui, ó, ficou basicamente, ó,
igual o que a gente desenhou. Esse é o desenho. E isso aqui é o resultado que a gente chegou, ó, no nosso site. Então aqui a gente criou os links, né? E aqui a estruturinha do site. Só para a gente terminar, né? Encerrar isso aqui, o que eu acho que ficaria legal? Aqui no nosso desenho eu coloquei um texto na lateral aqui do lado da imagem. Isso aqui, para a gente definir bem, para a gente separar da forma correta, o ideal seria, dentro da div conteúdo, aqui nessa parte, dentro da div conteúdo, eu criar outra div, e vou chamar ela aqui, ó, div lado esquerdo, e eu vou deixar a imagem aqui, ó, no lado esquerdo, e uma outra div id lado direito, e aí nessa div lado direito a gente colocar aquele texto, por exemplo, aqui, ó, eu posso usar um H2 e a gente colocar em breve, e aqui um parágrafo, e a gente colocar esse texto aqui, ó. Se eu fizer isso, ó, o que acontece? Ela vai colocar na parte de cima a imagem, embaixo as outras duas. Se eu quiser alinhar dois elementos, um à frente do outro, basta eu vir aqui, ó, vou vir no estilo. Então eu tenho aqui, ó, a div lado esquerdo. Eu vou colocar um float left, para ela ficar alinhada aqui do lado direito, né, do lado esquerdo. E na outra div eu posso alinhar a esquerda, né, para ficar uma paralela à outra, ou alinhar a direita para uma ficar do lado oposto da outra. Eu vou colocar as duas paralelas, né, que é a ideia do nosso desenho. Direito, aqui, float left. O float serve para a gente colocar dois elementos, um na frente do outro, sempre os dois paralelos, na mesma linha. E aí, ó, opa, fiz alguma coisa errada. Será que eu escrevi certo aqui, ó? Vamos conferir. Lado esquerdo, e lado direito. Aparentemente eu escrevi certo. Lado underline esquerdo, lado underline direito. Vou copiar e colar para ter certeza que eu não escrevi errado. Isso aqui eu abri aqui, fechei aqui. Vejamos. Opa, continua não indo. Bom, vamos definir aqui, ó, as larguras dela, né, o tamanho, que pode ser isso que está acontecendo. Vamos pegar essa aqui, ó. Qual que é o tamanho da nossa imagem? Vou pegar essa imagem. Ela tem 490 pixels, então eu tenho aqui 490 pixels de largura. A altura que a gente tem no conteúdo é de 412 pixels, então eu vou colocar aqui, ó. Eu não vou colocar, posso colocar aqui a altura, 400 pixels. No lado direito eu vou fazer, eu tenho no total, eu tenho 960, então 490, deixa eu fazer a conta, porque eu não posso estourar o espaço, eu tenho 960 no total, menos, eu usei aqui 490 pixels, então sobra 470, então eu não posso usar mais que isso. Aqui eu vou usar então, ó, o edit, vamos
Vou colocar aqui, ó, 450 pixels, para ter uma folga, né? Vejamos aqui se, ó, já ajustou do jeito que a gente queria. Então, a partir do momento que ela definimos aqui os tamanhos, né? Aí a gente pode, André, mas o texto ficou grudadinho aqui e tal, a gente pode usar o espaço do HTML ou aqui, ó, na própria div, por exemplo, aqui na div lado direito, eu posso usar um margin left, que aí eu vou dar um espacinho, ó, por exemplo, 5 pixels. E olha o que acontece. Já deu uma distância, tá vendo? Quer uma distância maior? 10 pixels. E aí, ó, já vai ali e dá a distância. Vou centralizar o texto aqui, ó, todos os direitos reservados. E é só eu colocar, ó, na rodapé um text align in center. E aqui, para mim descer um pouco esse texto, eu posso usar o próprio BR, né? Se eu colocar aqui, ó, BR. Vou pular 1, 2, 3, 4 linhas. Então aqui, ó, todos os direitos reservados. Pulei 4 linhas e eu centralizei o texto. Beleza? Aqui estamos com o site já usando a estrutura que a gente pensou aqui, ó, que a gente desenhou usando estilo CSS. E aí vocês veem, né? Existe uma proporção gigantesca aí de possibilidades, tá? Isso é uma minúscula parcela do que o CSS está oferecendo para a gente, tá? Dá para a gente fazer uma infinidade de coisas aí dentro desse layout usando o CSS. Aí, com base nesse layout, eu quero que vocês tentem criar os de vocês, e o que vocês conseguirem fazer, vocês vão me mandar na atividade de hoje, tá? Essa atividade eu vou deixar vocês fazerem durante a semana toda. Vocês podem me entregar até na próxima terça-feira, porque eu acho que vai dar um trabalho um pouco maior para vocês criarem. Tá joia? Um abraço e até a próxima aula.